diretor e roteirista colombiano Diego Guzmán. Ele é o diretor de animação brasileiro Valu Vasconcelos. É o designer de som Marcelo Ciro. Palmas, Marcelo. Hola Diego, ¿cómo estás? Tudo bem. ¿Qué inspiró y de dónde surgió la idea de crear este mundo geométrico y riguroso donde las personas buscan moverse cuadradas? Ok, bueno, la idea, a veces las ideas más locas o más profundas pueden surgir de las preguntas más estúpidas, incluso. Por ejemplo, pues nada, yo simplemente empecé a mirar alrededor y a darme cuenta de que todo era cuadrado y empezar a preguntar por qué, por qué todo es cuadrado. Y la respuesta tiene que ver con cosas de estilo, con cosas de producción en masa, pero yo realmente me obsesioné y empecé a pensar como, bueno, si todo es cuadrado, pues falta poco para que nosotros también nos volvamos cuadrados también. Y la primera forma que se me ocurrió para volverme un cuadrado foi ponerme uma prensa na cabeça e começar a apertar. Pessoal, agora eu estou com o Marcelo Ciro, que ele fez essa produção incrível aí de sonorização dessa grande animação. E Marcelo, primeiro parabéns, né, inclusive pelo prêmio que essa animação conseguiu. Qual a importância da ausência de diálogos na narrativa e como isso afetou o processo de contar essa história? Assim, é super importante, na verdade, o som do filme, que ele realmente precisa dos sons e da trilha sonora para conseguir contar a história, né? Então as emoções, tudo é contado através do som, né? Então assim, foi um trabalho super grande de som. Cada personagem tem uma única sonoridade e assim eles vão demonstrando a personalidade de cada personagem. O quanto eles estão sofrendo ou alegres, as emoções, né? Hola a todos, bueno, quiero invitarlos este 12 de diciembre a que no se vayan a perder La Otra Forma en cines en Brasil. Es una propuesta que los va a sorprender por su calidad de animación, por su historia tan loca, y yo creo que si les gusta la animación, si les gusta la ciencia ficción, no lo duden, vayan a ver La Otra Forma este 12 de diciembre, se van a sorprender. Fala pessoal do Pega Essa, estamos aqui com Valu Vasconcelos, o diretor de animação de A Outra Forma, que estreia hoje, nesse dia 12, nos cinemas. Bom, vamos conversar com ele aqui um pouco para saber como que foi a dinâmica da construção dessa produção e saber alguns detalhes e curiosidades que eu estou muito curioso para saber. Valu, para começar, seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua presença. E começa se apresentando aí. Olá, galera, tudo bom? Eu sou Valu Vasconcelos, sou diretor de animação e também CEO do estúdio chamado Valu Studios, que tem feito coisas para o cinema, para televisão, videoclipes, curtas-metragens, desde 2001. E estamos aí, aprontando coisas. E agora nessa coprodução maravilhosa com o pessoal da Colômbia, com o povo da Giz aqui no Brasil e a Hierro lá da Colômbia. Maravilha. Ô, Valu, conta pra gente quanto tempo durou desde o início, né, da sua chegada nessa produção até o final da pós-produção e a chegada aí da obra finalizada. E, rapaz, o babado foi muito mais tenso que isso, não foi simples assim, não. O início de verdade tem 10 anos já. Caraca. O Diego começou a ter a ideia do projeto, ter os primeiros rascunhos e desenhos de personagens há 10 anos. E aí passou 5 anos aí tentando arrumar um produtor, conseguiu a Hierro e a Smith, que é lá da Colômbia. E aí, como toda produção precisa de recursos para ficar pronta, né, para ser desenvolvida, e na América Latina, tanto o Brasil quanto a Colômbia não é diferente, a gente
não tem esses recursos vultuosos que tem no mercado americano. Sabemos. A coprodução foi uma das saídas que levaram eles a irem para o mercado internacional. E a GIS trabalha muito com essa questão de ir para os outros mercados, assim como o meu estúdio, e eles encontraram dentro do match meeting desse de business, de negócio, onde as coisas se mancomunam, e aí eles entenderam que fazia todo sentido uma produção que economicamente era muito parecida e também o tipo de linguagem, de humor, até de drama é muito parecido, porque somos latinos, né? Exato. Então eles entenderam que fazia parte do que estavam buscando dentro do mercado internacional a outra forma, e aí entrou a busca pelo meu estúdio, e aí entrei eu, e foi depois de mais 3 anos. Então, total, 10 aninhos de brincadeira no playground. Que bacana. E aí esse convite veio, né, pela produtora Smith, ou foi da GIS a Foi da princípio? GIS. A minha participação veio da GIS. Porque a GIS ela é muito especializada em fazer live action, e fazem bem. Então, inclusive, esse ano, junto com a outra forma, fizeram indicações de alguns... Foram para a França, inclusive. Agora, acabei de lembrar. Eles foram para a França, tapete vermelho e tudo mais, assim, chiquérrimos. E aí, como eles estavam no mundo da animação, a ideia era trazer alguém que já tivesse essa experiência dentro do mercado brasileiro. E aí, a minha empresa, que está desde 2001 aí, aprontando coisas, né? Pintando 7, borrando 8. E fazia sentido porque também a técnica que eles estavam buscando era muito parecida com o que eu também adoro, que é animação 2D, quadro a quadro, bonitinho, feito à mão. Que legal. Então, assim, eram doidos colombianos com doidos brasileiros fazendo uma coisa mais doida ainda, que é a outra forma. Ô, Valu, me conta, é o primeiro grande longa-metragem que a Valu Animation Studio se empenhou em produzir, ou vocês já produziram outras coisas mais complexas, assim? Não, velho, a gente tá na pista já tem um tempo. A gente já fez A Princesa de Elímia, que é de Campina Grande. A gente fez também um quarto do filme, e quando dirigi uma parte da produção também, e que foi foi finalista, se não me engano, foi isso mesmo, foi finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é o Oscar brasileiro, né? Para quem não conhece. Participei também do Cedo Demais, que é uma animação para Disney, que foi feita junto com a Record Produções. Quem tem o Disney Plus vai lá, que já está pronto, que é um live action com um desenho animado, tipo uma cilada para Roger Rabbit. E foi muito legal para fazer com um grandíssimo elenco, foi maravilhoso. Então a gente está na pista há um tempo. Eu faço muitas séries também, já fiz Aventuras de Rotinha da Luz, que é um infantil, Jaral, que é de super-heróis brasileiros, que foi muito legal. Megasônicos é algo mais voltado para o mercado internacional e japonês. Então a gente está aprontando muita coisa já tem um tempo. E agora tive a felicidade de poder participar da outra forma. Que legal. É uma outra piração. É a primeira coprodução brasileira com outro país que você participou? Que eu participei, sim. Mas já existem outros casos, né? Se você pegar séries brasileiras, Meu Amigãozão, do pessoal do Alê com o Canadá já foram feitas. Já tiveram algumas experiências, inclusive a animação brasileira meio que começou a tatear por esse caminho, porque a ideia era que o Brasil tivesse mais recursos lá fora, pudesse também produzir e distribuir de maneira que pegassem outros mercados simultaneamente, e aí parou um tempo, porque lá fora é em dólar e a gente é em real, e a diferença de 6 para 1 não ajuda muito, né? Aí teve a pandemia, né? Aí teve a pandemia que não ajudou, mas na verdade, para o meu estúdio, isso não foi muito complexo, não. Inclusive, o Cedo Demais, a gente tinha gravado a parte do live action um pouquinho antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, o pessoal de lá começou, da Record começou a dar uma surtada, falou, cara, acabou o filme, não tem como. E para mim era só normal, porque a minha plataforma de trabalho sempre foi online. Eu sempre trabalho para o mercado estrangeiro com muito mais facilidade do que o mercado brasileiro. Primeiro que ganha-se mais, né? Em euro e em dólar ou libra, fica muito mais feliz o final da história. Com certeza. Então eu já estava muito acostumado a trabalhar de maneira remota, então minha equipe também já estava acostumada a fazer reuniões remotas, fazer dailies com toda a parte de produção,
também por plataformas que são feitas para trabalhar de maneira remota. Você pode trabalhar presencialmente, mas a maioria das coisas eram desenhadas para esse tipo de fim. Então, quando chegou, não foi um susto. Foi só uma coisa mais normal para gente. E aí, quando veio a coprodução com a Colômbia, nossa, tudo que eles usavam lá, a gente já usava aqui. A forma de comunicação que eles usavam lá era a mesma que a gente usava aqui. Ou a forma de você desenhar em cima dos desenhos para poder entender se estava tudo certo ou tinha que mudar alguma coisa, era o mesmo ferramental que era usado aqui no meu estúdio. Então foi um casamento super perfeito e sem nenhum tipo de ruído. Foi bem tranquilo, bem bom. Ô, Valu, conta pra gente, assim, qual que é a sua função principal? Na verdade, você deu vida àquela ideia que o Diego tinha, né? Mas ele já te apresentou alguns desenhos e você, em cima disso, criou essa animação. Então, cara, foi muito mais do que isso. Mais e mais complexo. O Diego, ele já tinha ele tentou fazer isso somente na Colômbia. E como eu falei, a parte do dinheiro não dá, e ele foi para outros voos. Então já tinha algum tipo de animação pronta, e é a parte mais frustrante, né? Porque ele teve também que criar profissionais lá para tentar fazer com que isso desse a cara que ele tinha imaginado. Quando chegou a Giz, ele falou, cara, agora eu posso fazer o filme que realmente eu quero. E aí o desafio foi, como eu daqui, que sou o diretor de animação na parte do Brasil, e ele também é um diretor de animação de lá, consigo fazer com a minha equipe exatamente o mesmo desenho, com o mesmo tipo de movimento que ele já estava há 5 anos fazendo lá. E aí que entra a minha função, que é olhar para o que está sendo posto, entender qual é a forma de eu fazer o mesmo visual, só que de maneira mais complexa, para fazer com que o filme ganhe um outro patamar, que é para isso que a coprodução existe, né? Não é só para a parte financeira, é para pegar o que já está bom e fazer com que ele fique melhor ainda. E aí foi o que eu me propus a fazer e parece que deu certo. Deu super certo, tá incrível. E Obrigado. deixa eu te perguntar, eu quero saber qual detalhe, se tem alguma coisa do Valu que ele introduziu ali e falou, não, deixa eu colocar essa minha identidade aqui brasileira. Cara, esse é muito doido, sabe por quê? Existe um spoiler, mas tá no trailer. Deixa eu ver, acho que tá no trailer. Tem um monstro. Também tá estreando hoje, pode falar. Então, beleza, vocês vão ver hoje. Tá no trailer, ou não tá, mas tem um monstro, que é um monstro enorme, gigantesco. E ele tem uma função do filme que eu não vou dizer que aí seria um spoiler. Mas tem um monstro. E todo mundo fugia da animação desse personagem porque ele é muito complexo. Ele é extremamente complexo. E é a parte que eu mais gosto. Eu não sei se é porque nós brasileiros estamos muito acostumados com a complexidade da vida. Sim, e quando chega pra gente, a gente bata no peito e, puff, e vai com amor. Então, quando você olhar o monstro, assim, boa parte ou é o Diego que está fazendo, que era o único que chegava e tinha a coragem de pegar esse bicho pela unha, ou então é aqui do estúdio. E aí eu botei minha marca mesmo lá. Que legal, e tem algumas coisas que você vai ver com um swingzinho. Esse swing é latino, mas também tem um samba no meio. Que legal, que bacana. Valu, conta pra gente, durante toda essa produção, né, junto com a Colômbia, quais foram, assim, as lições que você conseguiu aprender e consegue passar para futuros profissionais da área, entre cultura diferente, né? Porque você viveu uma cultura da Colômbia junto com a sua cultura brasileira, que nem você falou, que teve um casamento muito, assim, efetivo, né? Sim. Conta pra gente quais foram as lições, o que você mais gostou de conviver com eles, assim. No meu caso, cara, tem uma coisa que é muito particular, porque eu fui criado com família latina. Ah, que legal. Desde os meus 11 anos eu falo espanhol fluente. Olha que bacana. E eu participava da cultura da família, que era, no caso, era peruana, que eram os meus vizinhos de baixo. Eles vieram do Peru muito cedo e eu era um nerdzinho que não gostava de ouvir um negócio que eu não entendia, então a gente acabou um ensinando para o outro e eu cresci muito dentro dessa cultura. E quando eu viajo para fora, para os festivais e para os mercados, em geral, eu prefiro sempre, não sei se é porque eu já cresci com eles, mas eu prefiro ficar com os latinos do que ficar com os americanos. Não que eu não tenha abertura, assim, eu tenho, sou bem tratado, é muito legal, mas o calor do povo latino sempre, para mim, fez muito mais sentido. Mais sentido, com certeza. Tipo, a Colômbia,
Nossa, peraí, deixa eu te contar uma fofoca. Fofoca, ok. Adoro, vamos lá. Tem uma cena do filme que eles estão na... Eu posso dizer que cena é porque você sabe qual que é, o povo não vai saber, vai descobrir. Tá. Que eles estão dentro daquele, tipo um manicômio, uma clínica, e tem alguns personagens que estão brincando no chão. Um deles, eu olhei e falei, nossa, que interessante, parece com um amigo meu, que eu não via desde 2014. Caraca. E aí, eu fui descobrir depois que era homenagem a pessoal da produção. E uma das camadas que tinha dessa cena, que eles fazem um pacote com o que tem para fazer na cena e a gente vai abrindo as camadas. Uma das camadas que estavam ocultas era a foto de um amigo meu que eu não via desde 2014. E aí eu ligo pro Diego e falei, Diego, o que o Smith está fazendo aqui? Ele, cara, ele é o produtor do filme. Eu creio. Descobri que o produtor do filme era meu amigo que eu não via desde 2014 por uma foto dentro do próprio arquivo. Olha que bacana. Então, assim, para mim, foi literalmente estar em casa. Sim. Eu descobri que eu estava em casa por conta de um amigo, eu descobri que eu estava em casa pela cultura, que é muito próxima do Brasil, mas tem diferenças, sim. Mas fui muito respeitoso desde o primeiro dia. Para você ter ideia, em geral tem um período de adaptação, e ele tinha medo, inicialmente, de a gente não conseguir fazer os traços, que eram bem complexos, ou da animação não ficar tão fluida. Em 2 semanas, a gente literalmente já estava não se falando. Caraca. Porque foi fluido. Ele viu que, assim, o que ele precisava, aqui tinha, a conversa já era em espanhol, que era muito mais fácil, porque ele inicialmente até começou a falar em inglês, porque achou que internacionalmente era mais fácil para todo mundo se entender. A gente trocava ideia, piada em espanhol, e foi muito fluido. Então, por acaso, no meu particular caso, não existiu uma lição, um aprendizado, porque eu já estava inserido dentro da cultura. Mas o que eu aconselho para quem for chegar dentro da coprodução é literalmente estudar os costumes locais. Porque, às vezes, uma coisa que é muito tranquila para você aqui, do outro lado é uma ofensa, ou a palavra que você fala em português, achando que está falando em espanhol, não tem nada a ver. A palavra é a mesma. Tipo, se eu estou aqui no Brasil, eu falo, cara, fiz uma besteira, estou aqui embaraçado com a situação que eu passei. Embaraçado em espanhol é grávido. Imagina eu, um homem, falando que eu tô grávido. Ou então aqui que troço esquisito, cara. Não, meu Deus do céu, rapaz. E lá esquisito é gostoso. Olha. E aí eu tô achando que é ruim de um lado, para ele tá achando que foi um super sucesso. Então essas questões que parecem menores é o que dentro de uma produção grande acaba se tornando um ruído. Então, se você está chegando agora, aprenda a língua, aprenda a cultura, essas diferenças que são sutis, mas são muito importantes. Mas no meu caso, eu só me diverti muitíssimo, cara. Que bacana. E a gente está falando de uma animação que não tem diálogos, né? É só a sonorização e aí transmitir essa emoção do personagem, né? Fazer com que ele consiga se comunicar através de gestos, de movimentos. Eu acho que isso deve ser mais desafiador do que você ter uma animação com diálogos, né? Que você já consegue se transmitir e comunicar com facilidade. Fala Sim. pra gente um pouco desse processo e o que você mais gostou disso tudo. Cara, em geral, quando você vê a animação normal, ele tem plano aberto, um plano médio, um plano fechado, aí o personagem fala alguma coisa, mexe um pouquinho, fala alguma coisa, mexe um pouquinho, fala alguma coisa, e aí você vai ganhando tempo de tela, e quando você vê, acabou. Não tem problema. Nós entendemos que, primeiro, o filme, se ele tivesse diálogo, talvez ele ficasse maçante pro tema que é um tema muito delicado. Sim. Então, não ter diálogo facilitou que fosse uma coprodução, sem nenhum prejuízo da língua, não deveria ser refeito o lip sync, né, que é a parte da boquinha se adequando à forma de falar de outro idioma. Mas, por outro lado, a gente foi para o lado da pantomima, que é o que o Charlie Chaplin fazia muito, que é você conseguir transmitir uma emoção sem
sequer uma palavrinha, só com o corpo, só com o olhar, só com a pausa, e às vezes com coisas contemplativas. Essa é a parte mais desafiadora, porque quando você fala alguma coisa, a tendência é que isso se torne um norte para todo mundo. Se eu falo galinha, todo mundo visualiza galinha. Você pode visualizar uma galinha branca, uma preta, uma com penas vermelhas, mas é uma galinha. Quando você se mexe, o que quer dizer aquilo? Então, esse foi um trabalho muito árduo de decupar o suficiente toda a movimentação para que ela fosse precisa e não tivesse muito campo de dúvida quando pessoas diferentes, de países inclusive e culturas diferentes, olhassem para aquilo. E no final você entendesse que o cerne daquela cena significava tal coisa. Esse foi um grande desafio. Mas eu acho que deu bom, deu bom. Deu sim. É a primeira animação sem diálogos que você participa? Cara, não. O pior é que não. Olha que coisa louca, né? Agora que você perguntou, que eu me toquei. Eu fiz uma série chamada As Aventuras de Potinho da Luz, que ela não tem diálogo. Ela é um menino de 5 anos viajando de planeta em planeta, e a única parte que existe de som, de voz, é o narrador no início e no final para poder dizer o que aconteceu, porque é infantil. Mas toda a parte da ação também não tem diálogo. Até que eu não tinha me tocado nisso. Papo sério. Olha aí que interessante. Pois é. Ô, Valu, muito obrigado aqui por participar desse bate-papo conosco, Pô, eu que agradeço pelo convite. pelas Demais. curiosidades, pelas fofocas. Rapaz. Foi muito bom. Deixa pra gente aqui o seu contato. Só lembrando, galera, se você acessar o Valu Studios, o site, tem a opção de assinatura e você conhecer o trabalho do Valu, né? Sim. E é um trabalho muito impecável, formidável, na verdade, muito bonito as suas ilustrações. Agradeço demais. Convido aí o pessoal a acessar e conhecer um pouco mais. Mas deixa aí suas redes sociais, seu contato. Pô, bacana. Sim, a primeira coisa é convidar vocês que estão aí assistindo a gente a se inscrever nesse canal. Pô, primeiro de tudo, deixar aquele negócio de joinha, compartilhar com os amigos, fazer aquela cerimônia toda que a gente já conhece, que faz sentido. E se você quer conhecer mais da gente, vai lá, conhece o Valu Studios em todas as redes sociais que você possa imaginar. Se quiser, meu site valu.com.br, vai conhecer a Giz, Giz, que está lá, pô, também com conteúdo muito bacana, Grandes tanto animação produções. como live action. Busca o Diego, que é o diretor do filme, que ele está aqui no Brasil, inclusive, até sexta-feira. Cata ele no meio da rua. Vai lá, Diego Boa. Guzmán, com Z. Ele vai gostar de receber mensagens também. E o grande Ciro, né? E o Ciro, cara, nossa, o Ciro, meu Deus do céu, o Ciro, que inclusive é nominado ao Oscar, gente. Olha Chique. só. É chique demais. Ciro fez o som do filme. Ele é um fofo maravilhoso. Que fez Fora o os som. demais prêmios, né? Que essa animação já está conquistando. Não, a gente já ganhou prêmio no Japão, ganhou no México, ganhou na França, ganhou aqui no Brasil. E estamos, assim, a estante está ficando pequena. E que continue, não para não, gente. Continue, exato. Vamos no filme. E veja o filme. E, se possível, bota na sua rede social o que você achou. E marca a gente, que a gente quer continuar Boa. a conversa. Valu, brigadão, sucesso, Obrigado parabéns a você. mais uma vez, eu adorei o filme, e galera, vocês têm que assistir, é um filme que é tão necessário nos dias atuais, né, da gente poder também ter algum diálogo para poder, em conversas com roda de amigo, poder soltar essa reflexão que esse filme nos propõe, né, nos Sim. proporciona. É isso. São 90 minutos de muita coisa para você parar e tomar um chopp depois. Ou E a noite vai ficar longa, viu? vai mesmo. Falou, brigadão, grande abraço. Obrigado, eu Beijão agradeço, aí, hein? galera. Abração. Valeu, tchau, tchau.
Acesse o nosso site e fique por dentro de todas as novidades do momento. Pega essa novidade. Baixe o app da PEN TV grátis e assista a nossa programação todos os dias 24 horas por semana ou pelo site pentv.online e divirta-se.